Bom, então, turma, como eu disse, né, nós vamos corrigir agora, né, a atividade da página 51 do bimestre 2, que está dentro aí, né, do conteúdo frações, comparação e ordem, onde nós vamos aqui comparar frações, vamos também calcular probleminhas envolvendo razão, né, e vamos lá, né, e também, né, eu vou aproveitar o embalo aí e corrigir o restante da página 14, que a gente corrigiu só até a questão 18, ok? Então, nós vamos fazer a 19, 20 e 21 da página 14, certo? Está tudo dentro do mesmo contexto, certo? Então, gente, olha o que nós temos aqui, né? Nessa questão aí, 14, né, pede para a gente comparar essas frações usando aí os símbolos de menor, maior ou igual, certo? Letra A, nós temos aqui, pessoal, uma fração, ó, própria. Fração imprópria, olha só. Uma fração imprópria, certo? E a 3/4, nós temos uma fração própria. E aí, gente, a gente sabe, né? Como eu já expliquei nas aulas anteriores, qualquer fração imprópria ganha de outra própria, certo? Então, 4/3 vai ser o quê? Maior do que 3/4, certinho? Letra B estão em forma de números mistos, né? Vamos passar então eles para as frações aí, para as frações impróprias, né? Que a gente sabe que o número misto ele é resultado de uma fração o quê? Imprópria, certo? Então a gente faz o quê? A gente pega esse 2, multiplica esse 2, nós já explicamos isso, vai dar 4, soma com esse 1, vai dar 5. Então essa fração inicial aqui, ela é 5/2. Essa daqui vai ser 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, ela é 8/3. E aí, será quem ganha, né? 5/2 ou 8/3? Se você não souber, você vai fazer o quê? Você pode fazer por produtos cruzados, né? Então, você pega aqui o 5, multiplica pelo 3, dá 15. Aí você vai para outra fração, 8 vezes 2, 16. Então, quem ganhou foi 16. Então, 2 inteiros e 2/3 é maior. Então, abertura para ele. Certinho? Bom, e aí agora, né? Nós temos aí 10/35, 14/49. Se você for fazer por produtos cruzados, vai te dar um pouco de trabalho, porque o 10 é um número grande, vezes 49, de cabeça dá para fazer, claro, né? Mas 35 vezes 14 já fica mais um processo demorado. Então, vamos simplificar isso aqui por 5. Eu vou ter 10 dividido para 5, 2, sobre 35 dividido para 5, 7. 2 sétimos. 14 dividido por 7 vai dar 2. 49 dividido para 7 dá 7. Olha que interessante, né? 2 sétimos e 2 sétimos. Portanto, elas são o quê? Iguais. Ok? Eu fui pelo caminho mais simples, que é simplificando as frações. Ok? Aqui eu simplifiquei por 5 e aqui eu simplifiquei por 7. Claro que eu percebi antes, né, que o maior número que dividia 10, 35 era 5. O maior número que dividiria, né, 14 e 49 seria o 7. Tranquilo? Letra D, eu tenho aqui 17 sextos. E vamos fazer a outra aqui para a gente ver. 2 vezes 5, 10. 10 mais 4, 14, né? 14/5. Olha aí, pessoal. Então, 17/6 e 14/5. Quem será que ganha, né? O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar cruzado, então. Vou pegar o 17 aqui, vezes 5. 17 vezes 5, vamos ver quanto é que dá. 17 vezes 5,
7 vezes 5, 35, sobe 3. 5 vezes 1, 5, 8. Então, a primeira fração é 85. Vamos ver a segunda? Vou fazer 14 vezes 6. 6 vezes 4, 24, sobe 2. E assim, 6 vezes 1, 6, 84. Quem ganhou? 85. Então, 17 sextos é maior que 2 inteiros e 4 sobre 5. Ok, gente? Muito fácil. É só ter um pouquinho de atenção aí. Nessa questão 15, ele fala o seguinte, o rapaz aí ele comparou as frações 2 quintos e 1 meio. Aí ele disse assim, que legal, né? A cara dele de alegre aí, né? Quebrou a cara, né, rapazinho? Não é assim que compara a fração, não. Ele disse, se eu tenho 2 quintos, né, e eu tenho 1 meio, eu estou vendo ali que 2 é maior do que 1. E 5 é maior do que 2. Então, aí o que ele está dizendo? Então, 2 quintos é maior do que 1 meio. Então, olha só, explique, né, por que esse raciocínio não é correto. Claro que não é correto, né, gente? Por que não? Vamos dar uma justificativa aqui usando o que a gente aprendeu sobre produtos cruzados. Ele fez uma comparação aí que não tem lógica, né? O que ele comparou aí. É assim, as duas frações são próprias, né? Claro, 2 quintos e 1 meio. Mas ali a gente percebe que o todo na primeira fração corresponde ao número 5 e eu tenho duas partes de 5. E a outra nós temos 1 meio, ou seja, uma parte de 2. É assim? Então a gente sabe que quem acaba ganhando aí é uma parte de 2, né? É 1 meio. Ok? Então, como que eu vou fazer isso aí, né? Vamos justificar aí por produtos cruzados, né? Então, para a gente provar que não está correto, então a gente faria o quê? A gente faria 2 vezes 2 para a primeira fração, daria o quê? 4. E para a segunda, 1 vezes 5, 5. Olha aí. Então, quem ganha é quem? A fração 1 sobre 2. Certinho? Então, explique por que esse raciocínio não está correto. Então, fazendo, né? Vamos colocar assim, né? Não está correto. Não está correto. Pois, aí nós vamos colocar aqui as frações, né? Pois, eu vou colocar aqui 2 quintos. Pois 2 quintos é menor do que 1 meio. Menor do que 1 meio, ponto. Aí o que que nós vamos acrescentar aqui, né? Isso pode ser observado, aí eu vou começar mais aqui embaixo. Isso pode ser observado fazendo, não, isso pode ser comparando-as, né? Por meio de produtos cruzados, como a gente fez aí, né? De produtos cruzados. Pronto. Ficou a justificativa dessa forma aí. Então, não está correto, porque a gente sabe que 2 quintos é menor do que 1 meio. Isso pode ser observado, né, comparando-as por meio de produtos cruzados, como a gente fez aí. Ok, gente? Então, essa é a questão 15. Questão 16, gente, é para a gente fazer o quê? É para a gente colocar em ordem. Ele fala assim, né? Escreva as frações em ordem da menor para a maior
e na sequência faço o que se pede, né? E aí o que você percebe aqui, né? Nós temos denominadores diferentes e numeradores iguais. Lembra que quando a gente vai comparar fração com denominadores iguais, a gente olha só para o numerador, ok? Quando a gente agora vai comparar frações em que os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes, aí o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o contrário. Lá, quando a gente está comparando frações com denominadores iguais, ganha quem tiver o maior numerador. Agora, quem ganha é quem tem o menor denominador. E isso que eu estou fazendo o quê? Eu estou comparando as que têm numeradores, a parte de cima, igual. Então, ganha quem tiver agora o denominador menor, certo? Então, como é que fica isso aqui na ordem? A menor vai ser 3 sobre 12. Eu disse ganha quem tem um denominador menor. Então, 3 sobre 12 é a menor de todas, porque é o maior denominador que nós temos. 3 sobre 12 vem primeiro, vírgula. Depois vai vir quem? 3 sobre 10. 3 sobre 10. É assim. E a maior zona de todas vai ser quem? 3 sobre 7. Ok? Essa regra eu preciso memorizar, que quando eu estou comparando frações com numeradores iguais, ganha quem tiver o menor denominador. Se você puder memorizar, é bom. Se não, faça por produtos cruzados. Ok? Você pode fazer o quê? Você pode comparar a primeira com a segunda, e aí você compara depois a primeira com a última, fazendo produtos cruzados. Vamos fazer esse teste aí? Primeira com a segunda, 3 vezes 7, 21. 21. E aí eu faço o quê? 3 vezes 10, 30. Então, a fração 3 sétimos ganha da 3 décimos, ok? 3 décimos ganha, quer dizer, 3 sétimos ganha da de 3 décimos. Então, o que eu posso dizer disso? Eu posso dizer que 3 décimos é menor do que 3 sétimos. Agora eu vou comparar 3 décimos com 3 12. Eu vou fazer produtos cruzados aqui, ó. 3 vezes 12. 3 vezes 12 vai dar 36. A primeira fração eu tenho 36. Estou fazendo lá no cantinho. E a outra 30, olha só. Porque eu faço aqui 3 vezes 10, né? 3 vezes 10, 30. E aí, quem ganhou? 3 décimos ou 3 12? Quem ganhou foi 3 décimos. Então, eu sei que 3 décimos é o quê? Maior do que 3 sobre 12. O que nós podemos concluir disso? Ó, se 3 décimos é menor do que 3 sétimos e 3 décimos é maior do que 3 sobre 12, então 3 sobre 12 é a menor de todas, não é? Então eu começo com 3 sobre 12, depois eu vou para 3 sobre 10 e por último eu vou para essa daqui, ok? Mas assim, você também pode fazer a comparação de todas uma por uma, né? 3 décimos com 3 sétimos, 3 décimos com 3 sobre 12. E depois você faz 3 sétimos com 3 sobre 12 também, e você chega a uma conclusão precisa do mesmo jeito, ok? De como a ordem vai ficar. Eu vou fazer assim, né? Eu vou separar aqui por símbolos de maior e menor. Então aqui eu tenho aqui 3 dozeavos. Vai ser o quê? Ó, menor do que 3 décimos, e 3 décimos é menor que
3/7. Tranquilo, gente? Não esqueçam disso. É bom memorizar. Comparação de fração com numeradores iguais ganha quem tem o quê? O menor denominador. Certo? Bom, agora eu tenho aqui, pessoal, 5/6, 3/4 e 4/5. Vou fazer o seguinte, eu vou comparar essa com essa e vou comparar depois essa com a última. Vou fazer igual eu disse lá atrás. E vou fazer a segunda com a terceira, tudo por produtos cruzados, ok? Vamos a primeira com a segunda? Então, 5 vezes 4, né? Eu multiplico 5 pelo 4. Então, 5 vezes 4 é 20. Aí a outra, 6 vezes 3, 18. Olha, já sei quem ganhou. Ganhou 5/6. Vamos fazer agora 5/6 e 5 e 4/5. 5 vezes 5, 25. E 4 vezes 6, 24. Olha aí. A 5/6 ganhou também das 5/4. Então, já estou sabendo que 5/6 aí possivelmente vai ser a maior. Ela ganhou da 3/4 e ganhou da 4/5, ok? Então, já vou colocar logo aqui, ó. 5/6 é a maior. Vou deixar ela por último, né? Vamos fazer aqui agora 3/4 e 4/5. Nem precisa, deixa eu ver, isso, 3 vezes 5, 15. 15. Aí vem a outra, 4 vezes 4, 16. Olha aí, pessoal. Quem ganhou? Quem ganhou foi 4/5. 4/5 ganhou de 3/4. Então, beleza. Quem vem primeiro? Se 4/5 ganhou de 3/4, 3/4 é a menor de todas. Então, vocês vão colocar aqui 3/4 vai ser menor do que 4/5, que vai ser menor do que 5/6. Ok? Então, olha, 3/4 menor do que 4/5, menor do que 5/6. O que eu fiz aqui? Eu fiz por produtos cruzados, mas uma por uma. Fiz a primeira com a segunda, a primeira com a última. Depois eu fiz a segunda com a terceira. Então, você viu aí que a 5/6, ó, ganhou da segunda e ganhou da terceira. Quando eu fiz a segunda com a terceira, eu obtive que a terceira, que deu 16 aqui, ó, ganha da segunda. Então, se a terceira ganha da segunda, eu entendo que a maior é a primeira, 5/6. E a menor fica sendo quem? A do meio, 3/4. Então, 3/4 menor do que 4/5 e menor do que 5/6, ele pediu da menor para a maior. Tá aí. Agora, o que ele pede aqui? Ó? Letra C. Descreva o que você observou a responder aos itens anteriores. O que a gente pôde observar aí, né? Eu pude observar o seguinte. Em frações, em comparação de frações, para o vídeo não ficar tão grande, acho que eu vou dar uma pausa aqui. Pronto, tá aí a justificativa, ó. Então, em comparação de frações, né, com o mesmo numerador, basta comparar os denominadores, mas observando, né, que uma fração diminui conforme aumenta o denominador. Foi o que eu falei lá, né? Fração com numeradores iguais, quanto maior o denominador, ela é menor, ok? Já no item B, nota-se, coloquei aqui, cadê, gente? Nota-se que as frações aumentam conforme a fração vai se aproximando de 1. Como assim as frações aumentam? Olha só, aqui eu tenho 3/4, depois eu tenho 4/5. A gente dá a ideia, né, de que
3 pulou para 4, 4 pulou para 5, né? E depois você tem 5 sextos. É assim? Então, 3 quartos, depois tem 4 quintos, depois tem 5 sextos. O que acontece? 3 quartos, você comparar com 4 quintos está mais próximo de 1. E se você fizer a comparação, né, de 4 quintos com 5 sextos está mais próximo do inteiro, ok? De 1. Então, se assim, já que isso acontece, se eu tiver frações aí, que eu percebo esse crescimento, 3, 4, 5, 4, 5, 6, a ordem delas fica assim, né? A ordem delas fica dessa forma. Os numeradores crescentes, 3, 4, 5, os denominadores também 4, 5 e 6, certo? A gente pode comprovar isso se a gente fosse comparar aqui, ó, quer ver? Vamos colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, menos a justificativa, deixar a justificativa aí. Oh, meu Deus. O negócio é assim, você vai apagar uma coisa, apaga tudo. Olha. Mas tá bom. Bora aqui, ó. Eu vou colocar aqui as frações, quer ver? 2 terços. Vou colocar aqui 5 sétimos. Vou colocar aqui 4 quintos. 4 quintos, deixa eu ver. É melhor mudar aquele 2 ali. Não vou botar 2, não, vou botar 1. 1 terço. 1 terço. Aí eu vou colocar aqui, quer ver? Já coloquei 5 sétimos, beleza. Eu vou colocar aqui 4 quintos. 4 quintos. E aí vai vir aqui para mim o quê? Eu vou colocar 2. Colocar aqui 2 quartos. Então, eu tenho 1 terço. 1 terço. Eu tenho 2 quartos. Que eu vou colocar. Não, 5 sétimos não. Vou colocar 5 sextos. 5 sextos, que aí fica na ordem certa. Ok? Eu não coloquei nenhuma com numerador 3, mas aí se você fosse colocar na ordem, né, seria o quê? 1 terço primeiro, a menorzinha de todas, né? Aí você iria para o quê? Você iria para 2 quartos. Então, 1 terço é menor do que 2 quartos. Aí você passa para onde? Aí você vem agora para, na ordem, 4 quintos. Aí vem 4 quintos. Tá vendo que o numerador só tá que sobe e o denominador também. Então, 1, 2, 4, 3, 4, 5. Aí você encerra em quem? Em 5 sextos, ó. 5 sextos. Ok? Viu aí, gente? Então, esse esquema que eu desenhei, que eu fiz aqui, né, com essas frações aqui, indica, né, que se você perceber esse crescimento aí, numerador aumentando, né, denominador também aumentando, então você pode imaginar que as frações estão se aproximando de um inteiro. Então, quem ganha, no caso, é 5 sextos, é a maior de todas, e aí você tem essa sequência aí, certinho? Beleza, questão agora 17. Vamos lá então. Essa questão 17 diz o seguinte, é para a gente ordenar essas frações aí.
da menor para a maior. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Bom, eu vou... Agora, olha cuidado aqui, né? Você viu aqui 3, 7, 13. Aumentou. 8, 15, 29. Também aumentou. Seguindo aquele raciocínio lá nosso anterior, você poderia dizer assim: ah, então, peraí, ainda se aumentou, então 3 oitavos é a menor de todas e a maior de todas fica sendo quem? Fica sendo 13 sobre 29. Ok? Você está vendo aí? Mas a gente tem que tomar cuidado também, pessoal, com o padrão, né? Como é que isso está aumentando? Isso está aumentando aqui de 3 foi para 7, depois foi para 13, de 8 foi para 15, aumentou 7, né? E depois de 15 foi para 29. Então a gente vê que tem uma certa desproporcionalidade aí nesse crescimento aí, ok? Então você percebe que o crescimento é como, né? 3, 4, 5, aumentou uma unidade em cada um. 5, 4, 5, 6 também aumentou uma unidade em cada um. Então assim dá para você comparar direitinho. Agora dessa forma aqui, nós vamos fazer por produtos cruzados. Lembra, né, que eu vou fazer agora, eu preferi fazer a primeira com a segunda e a primeira com a terceira. E depois eu faço a segunda com a terceira. Ok? Então, a primeira com a segunda eu faço 3 vezes 15. Então, eu faço 3 vezes 15, que dá o quê? 45. Ok? Então, tá aqui 45. Aí eu vou agora 8 vezes 7, que é 56. Quem ganhou foi 56, então a segunda é maior do que a primeira. Vou fazer agora a primeira com a última, produtos cruzados, então 13 vezes 8, mas eu lembro que eu tenho que fazer 3 aqui primeiro vezes 29. Então 29 vezes o 3 dá 87. Isso estou comparando a primeira com a última. Dá 87 aqui para a primeira. E a última eu faço 13 vezes 8, né? O denominador da primeira com o numerador da última. Então 13 vezes 8. 104. Olha aí. Da primeira, entre a primeira e a segunda, quem ganhou foi a segunda. Da primeira com a última, quem ganhou foi a última. Então já dá para saber, pessoal, ó, tranquilamente que a menor de todas é 3 oitavos. Aí você vai colocar 3 oitavos é menor que. A primeira perdeu para a segunda e a primeira perdeu para a terceira. Então, certamente, a terceira aqui, ó, ganha da segunda. Ok? Você pode até comparar aí fazendo produtos cruzados para você saber. Então, você vai colocar aqui 13 sobre 29. 13 sobre 29. E aí você encerra com é menor que 7 sobre 15. Tá aí a comparação. Ou seja, né, você ordenou elas da menor para a maior. Certinho? Bom, pessoal, agora nós temos aqui 4 frações. Vai dar um pouquinho de trabalho para a gente aí, ok? Como é que eu vou colocar, né? Nós vamos começar aqui pela menor de todas. Dá para você imaginar também o seguinte, ó. 2 dividido para 9, 2 dividido para 9, 5 dividido para 27. Olha, o 5 dividindo para 27, porque fração você sabe que é divisão. 5 para 27. 3 para 7 aqui, 6 para 17. Se você comparar aqui 5,27 com 6,17, é claro que 5,27 é a menor. Ok? Porque, assim, eu entendo que esse 5 está sendo dividido para 27 e que aquele 6 está sendo dividido só para 17. Né? Então, eu já sei que 5,27 é menor do que 6 sobre 17. Ok?
Então, o que que acontece, né? Mas, e se você comparar 5/27 com 2/9, né? Quem será que ganha? Então, você que vai fazer agora por produtos cruzados, se você quiser. Então, eu vou fazer aqui, ó. 9 vezes 5, 40. Vamos fazer a primeira, né? 27 vezes 2 vai dar o quê? 54. É assim? 54. Então, eu tenho aqui 9 vezes 5 para a segunda, né? Eu estou comparando aqui a primeira com a segunda. 45. Então, quem ganhou foi a primeira, ok? Então, eu já sei que é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. Eu já sei que a menorzinha de todas é 5/27. E aí ela já está perdendo para a primeira 2/9. Eu só vou fazer o que agora? Eu vou comparar o 2/9 com a 3/7 para mim ver quem ganha. Vamos ver? 2 vezes 7, 14. Isso é a primeira com a terceira. 14. Aí vem 3 vezes 9, 27. Olha aí quem ganhou. Ganhou a terceira. E aí, essa 6/17, né? Como é que ela vai ficar aqui? Se a terceira ganhou, eu vou poder ordenar elas da seguinte forma. Eu vou colocar a menorzinha de todas, que é 5/27, que eu observei, né? E essa, eu tenho 5 de um total de 27, ou seja, eu posso pensar numa divisão, 5 dividido para 27, né? E aí, como essa 5/27 perdeu para 2/9, eu já comparei 2/9 com a terceira, quem ganhou, né, foi 2/9, então é menor que, aí a próxima é o 2/9, tá aqui, 2/9, e depois de 2/9 vai vir 6/17, porque a maior de todas vai ser a 3/7. 6/17, e aí vem a menor que 3/7. Ok? Você pode ter esse raciocínio dessa forma, ou então você faz produtos cruzados, primeira com a segunda, primeira com a terceira, primeira com a quarta, né? Só que vai demorar um pouquinho isso aí. Ou então você faz a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. E aí você vem com as duas do meio. Tá vendo? A segunda com a terceira. Dá para você também organizar elas aí dessa forma. Tranquilo, tranquilo. Fizemos a 17, questão 18 agora. Vamos ver. Bom, a questão 18 fala o seguinte, né? Vamos lá, tem que ter atenção nessa daqui, que envolve razão. Então, a gente tem que ter uma boa leitura, a gente tem que entender que razão é ordem, né? E você tem que obedecer alguma coisa aí que ele falar aí. Então, duas torneiras enchem um reservatório de 1.400 litros em 1 hora. A vazão da primeira torneira para a segunda é de 3 para 4. Então, o que eu vou entender disso aqui? Que a primeira torneira corresponde ao valor 3, porque está falando a vazão da primeira para a segunda, corresponde ao valor 3. Já a segunda torneira corresponde ao valor que 4. É assim? Lembra que quando eu falo de razão, eu tenho que obedecer ordem. Então, se falou que a razão da primeira para a segunda é 3 para 4, então 3 se refere à primeira torneira e o 4 se refere à segunda torneira. Em 1 hora, qual a contribuição de cada torneira para encher o reservatório? Bom, o total que nós temos é 1.400 litros desse reservatório. É assim? Vamos fazer a fração aqui da primeira torneira com base no todo. Vou ter que fazer o quê? Somar aquele 3 com aquele 4. Vai dar o quê? 7, né? Então, a primeira torneira, a fração dela vai ser o quê? A fração dela vai ser 3/4. 3/4. Ok? E a segunda torneira, a fração dela vai ser
aliás, né? Deixa eu voltar aqui. O todo é 7, né? O todo é 7. Então, a primeira torneira vai ser 3 sobre 7. Deixa eu colocar lá embaixo. 3 para 7. 3 sobre 7. E na segunda vai ser 4 sobre 7, ok? 4 sobre 7. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar em cada caso aqui, ó, na primeira torneira, por exemplo, vamos pegar o 1.400 e multiplicar por 3 sobre 7. Ok? No outro caso, a gente vai pegar o 1.400 também e multiplicar a fração só 4 sobre 7. Aí eu vou passar o traço aqui em todas as frações, né? Aqui e aqui. E aí é só a gente lembrar, né? Um número multiplicado por fração é o de cima vezes o de cima, no caso 1.400 vezes 3, e o 1 que está aqui oculto faz vezes o 7. A mesma coisa aqui, tem o oculto vezes o 7. Então vamos lá, vamos fazer agora 1.400 vezes 3. Eu vou fazer 14 vezes 3, que é mais fácil, dá 42. Aí eu só faço o quê? Aumentar 2 zeros, ó. Então 4.200 fica dividindo por 1 daqui vezes 7, dá igual a 7. Aí agora eu vou fazer a divisão. 42, se você dividir para o 7, vai dar o quê? 6. Então, se eu aumentar aqui 2 zeros, ó. Então, a contribuição da primeira torneira é de 600 litros. A contribuição da segunda agora eu vou fazer 14 vezes 4, que vai dar 56. Aí eu vou aumentar os 2 zeros que eu não estou mexendo, né? Eu só fiz 14 vezes 4, então vai dar 5.600. Dividido aqui para 7, vai dar o quê? 56, se você dividir para 7, dá 8. Então vai dar o quê? 800, só 800 litros. Viu aí? Então a primeira torneira contribui com 600 litros e a segunda com 800 litros. Essa foi a questão 18. Belezinha? Questão ótima aí, questão ó, boa para pôr em avaliação aí. 19 nós temos o quê? Ó, um desafio aí. Não sei, ele colocou um desafio, tá fácil demais aí, né? Uma fração imprópria é sempre maior que uma própria. A gente viu isso, né, gente? Vamos explicar aqui de novo para vocês, quem não entendeu, entender. Uma fração imprópria, tipo 12 quintos, é sempre maior que uma fração própria, 8 décimos. Olha aí, pessoal. 12 quintos e 8 décimos. Por quê? Explique sua resposta, né? Por que uma fração imprópria é sempre maior do que outra própria? Uma justificativa que você pode dar, né? É porque a resposta, né? Ele fez uma pergunta. Uma fração imprópria é sempre maior do que outra própria? A resposta sim, né? Pois toda fração própria, toda fração própria é menor do que 1. É menor do que 1. Se você pegar 8 e dividir para 10, claro que vai dar menor do que 1. Não é assim? E enquanto isso, enquanto toda fração imprópria é maior que 1. Ok, gente? Então, ficamos aí nessa correção aí. Vamos agora para 14, para finalizar, né? Bom, gente, olha só. Na questão 19 da página 14, né? Eu tenho aí o seguinte. Eu tenho uma reta numerada que você percebe o quê, né? Você percebe que de 0 até 1 tem 3 dividições aí, né?
eu conto assim, né? De 0, 1, 2. Quando eu chego em 1, eu fecho 3. De 1 para 2, 1, chego em B. 2, 3, chego em 2. Então, eu vou entender que cada divisória, né? Cada centímetro, vamos supor, de 0 a 1 tem 3 divisórias. De 1 a 2, 3 divisórias. De 2 a 3, 3 divisórias. Ok? Então, eu vou entender o quê? Que o todo é 3. Ok? O todo é 3, ou seja, é o total que o meu centímetro foi dividido. Ok? Em 3 partes. Então, o ponto A, como ele está aqui no primeiro, no segundo, ó, o A vai representar o quê? 2 terços. O A vai representar 2 de um total de 3, ou seja, né? Ele está no segundo valor, ó, 0, primeiro, segundo. Ele está no segundo valor da divisória de 3 partes, né? Do centímetro. Então, ponto A é 2 terços. Ponto B, observa que o ponto B passou de 1. Se passou de 1, ele é fração mista. Ele é 1 inteiro. Ok? Ele passou de 1, então ele corresponde a 1 inteiro e mais o quê? E mais uma parte de um total de 3 partes. 1 inteiro e 1 terço. Ok? Já o ponto C, observa ali, ó, que ele passou de 2 inteiros. Então, ele é 2 inteiros. Ele está na primeira, na segunda parte, na segunda divisória de um total de 3. Olha que simples. Então, 2 inteiros, ele passou de 2 inteiros, ele está na primeira, na segunda divisória do total de 3 divisórias, né? Que é o centímetro vai de 2 até 3. Então, olha aí, ficou dessa forma. Na letra B, você percebe o quê? Que a divisória agora é diferente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisórias para chegar no centímetro. Então, tá fácil, né? O ponto A vai ser o quê? O ponto A vai ser 1/5, porque ele está na primeira divisória de um total de 5. Vai ser 1/5. Ponto B também está fácil. Está na primeira, na segunda, na terceira divisória, ó. Terceira divisória de um total de 5 divisórias, né? Assim, do centímetro. Já o ponto C, observa lá que passou de 1 inteiro. Então, é 1 inteiro e o quê? Está na primeira, na segunda. 2/5. 1 inteiro e 2/5. Já o ponto D passou de 1 inteiro também, está aqui 1 inteiro, e ele está na quarta divisória, ó, quarta divisória de um total de 5, ok? Então, 1 inteiro e 4/5. Certinho, gente? Façam aí. Questão 20 aí, está dizendo o seguinte, para a gente comparar aí, né, com, já fizemos exercícios como estes aí, menor, maior ou igual. Vamos lá. Lembra que, às vezes, né, quando a gente tem fração mista, a gente tem que converter essa fração mista para fração imprópria, certo? Bom, 3/5 e 2 terços, né? Vamos fazer produtos cruzados aqui, ó. 3 vezes 3, eu tenho 9 para a primeira e 10, né? 2 vezes 5, 10 para a segunda. Então, quem ganhou foi a segunda com 10. Então, a abertura do símbolo fica para ele, ok? Aqui eu tenho 8 nonos. O que é 8 nonos, gente? Né? E aqui eu tenho o quê? 7 sobre 8. Eu tenho que 8 pulou para 7 e 9 pulou para 8. Então, na sequência, eu tenho 7 depois 8 e eu tenho 8 depois 9. Então, quem está se aproximando de 1 é quem? Quem está se aproximando de 1 é 8 sobre 9, né? Que aumentou uma unidade no 7 foi para 8, aumentou uma unidade no 8 foi para 9. Então, claro que 8 nonos
ganha. Não precisa nem se fazer produtos cruzados. Lembra daquele exercício que a gente fez anteriormente. Então, 8 nonos é maior do que 8 sétimos, ok? Bom, agora eu tenho aí o seguinte, né? Essa daqui, 1 vezes 3 tá misto, né? Se ela é mista, vamos pensar assim, se ela é fração mista, ela é fração o quê? Imprópria. I de imprópria. E 11,33 é o quê? Própria. Quem vai ganhar é quem, gente? 1 inteiro e 1/3, que eu sei que toda fração mista vai gerar o quê? Vai gerar uma fração imprópria. Então, essa daqui ganha, ok? Então, 1 vezes 3, 3, mais 1, 4/3. Eu enganei aqui no caso, né? 1 vezes 3, 3, mais 1, 4. 4 dividido para 3. Exatamente. 4/3, ó. 4 dividido para 3 deu 1,3. 11 dividido para 33 deu 0,333. O livro está doido, né? O livro colocou que 11,33 é maior do que a fração 1 inteiro e 1/3, né? Fazer o quê? Mas aí, 1 inteiro e 1/3 ganha de 11,33 com certeza. Se você for fazer, ó, 1 vezes 3, 3 com mais 1, 4, então vai dar 4/3. É assim? E aqui 11 sobre 33. Aí você vai fazer aqui, ó, para a primeira fração, 4 vezes 33, e depois para a segunda, 11 vezes 3. Lógico, quem ganha? 4 vezes 33. Então, isso aqui está maior, ok? 1 inteiro e 1/3 está maior. 5 inteiros e 1 meio com 44 sobre 8. Eu vou melhorar essa 44 sobre 8 aqui, ó, simplificando ela por 4. Vai dar 11 sobre 2. 8 dividido para 4, 2. 11 sobre 2. Aqui, 5 vezes 2, 10. Com mais um de cima, 11 sobre 2. Olha que legal, deu as duas o quê? Iguais. Então tá aqui, ó, sinal de igual. 16/3 e eu tenho 3 inteiros e 16 e 1 16. Vamos lá. 3 vezes 16, se você fizer 3 vezes 16, dá 48. Com mais um aqui de cima, 49. 49 sobre 16. Ok? Duas frações o quê? Duas frações impróprias. Ok? Duas frações impróprias. Então, o que você vai fazer para comparar produtos cruzados? 16, ó, vezes 16, se você fizer 16 vezes 16, vai dar 256. E 49 vezes 3, 49 vezes 3 dá 129. Então, quem ganha é 16/3, ó. Agora eu tenho 21/5 e eu tenho 5 sobre 2. Óbvio, né, que 21/5 vai ganhar, porque na divisão de 21 por 5, ganha na divisão de 5 para 2. Isso aí você pode, só de observar, você pode concluir isso aí. Então, tá feito esse exercício aí. Questão 21, pessoal, para encerrar. Vamos aí escrever essas frações aí na ordem da menor para a maior. Agora, na letra A, ele coloca uma comparação aí com denominadores iguais. A gente sabe que quem ganha é quem tem o maior numerador. Então, quem vem primeiro aqui? Vai vir quem, ó? 5 sobre 11. 5 sobre 11. Que vai ser menor que... Aí vem agora a próxima, 6 sobre 11. Que vai ser menor que 7 sobre 11. 7 sobre 11. Ok, gente? E aí, olha que interessante, né? Ele colocou essa B aí como se fosse aquele exemplo lá que a gente tinha de numeradores iguais.
Aí a gente sabe, né, que vai ganhar quem tiver o quê? O menor denominador. Então, primeiro vem 1/4, é o maior denominador. Depois vem 1/3. E por último vem 1/2. Por último vem 1/2. Aí agora ele pede, né? Descreva o que você observou ao responder os itens anteriores. É a mesma resposta que nós temos daquela questão lá, onde ele perguntou o que a gente observou também. Então a gente vai responder da mesma forma. Comparando frações, né, com denominadores iguais, ganha quem tiver o maior numerador. Quer dizer, a diferença aqui vai ser o quê? Que ele colocou para comparar aí agora frações com denominadores iguais, né? Então a gente já sabe como é que é. Então vamos colocar essa justificativa lá na letra C. Nossa, essa ferramenta hoje aqui está dando trabalho. Bora, tem. Agora, descreva o que você observou. Bora lá. Comparando frações com denominadores iguais, comparando frações com denominadores iguais, quanto maior o numerador, maior é a fração. Maior é a fração, ok? Comparando frações com denominadores iguais, quanto maior o numerador, maior é a fração. Mas, na comparação de frações com numeradores iguais, quanto menor é o denominador, maior é a fração. E você pode comprovar isso aí. Ok, gente? Então tá aí esse exercício aí feito. Então caprichem aí, certo?